Olá, hoje nós vamos falar sobre o aumento da produção de metano na digestão anaeróbia de lodo de esgoto por pré-tratamento de hidrólise térmica. Este trabalho é apresentado por Paulo Ângelo, Priscila Canavese e Rebeca Araújo. Digestão anaeróbia tem custo altíssimo pela grande quantidade de energia no processo em si e pelo recobro de recursos vindos do lodo do esgoto. Porém, esse tipo de tecnologia necessita de um grande volume de material no digestor e um longo tempo de contenção por sua lentidão. A seguinte digestão envolve os seguintes processos: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. A hidrólise de resíduos sólidos orgânicos, feito por bactérias fermentativas hidrolíticas, convertendo materiais particulados complexos, como por exemplo os polímeros, em materiais dissolvidos mais simples, os quais podem atravessar as paredes celulares dessas bactérias por exoenzimas. É compreendida no lodo, sendo a etapa limitante da digestão anaeróbia. Portanto, é aplicado um pré-tratamento para a aceleração de toda a tecnologia utilizada, melhorando o efeito final da digestão e a produção de metano. Esse pré-tratamento inclui degradação térmica, mecânica e biológica. Dentre esses, o pré-tratamento por hidrólise térmica tem sido melhor na degradação do lodo e na produção de biogás, além de ser o mais seguro e rentável dentre todos. Temperatura e o tempo da reação são os maiores fatores operacionais que interferem na eficiência da hidrólise térmica. Dessa forma, vários estudos recentes e antigos apresentam resultados diversos às diversas condições em que a digestão foi empregada. O objetivo desse estudo é determinar as melhores condições de atuação no pré-tratamento de hidrólise térmica no lodo de esgoto, usando as metodologias superfície de resposta baseada no arranjo composto central, distribuição de massa molar, matriz de fluorescência excitação-emissão, EM, e pirossequenciamento. Agora vamos falar dos materiais e métodos utilizados durante os experimentos. O lodo de semeadura para testes em lote contínuo foi obtido do efluente do digestor localizado em uma estação de tratamento de águas residuais, da cidade H. O lodo de esgoto para THP foi coletado de uma estação de tratamento da cidade D. As características do lodo de esgoto antes e após THP são mostradas na tabela 1. O lodo de esgoto foi pré-tratado termicamente na planta piloto do processo de hidrólise térmica. Para atingir uma concentração de sólidos totais, o lodo do esgoto foi submetido à desidratação antes do CHP. O rendimento do CH4 foi selecionado como resposta variável. As variáveis experimentais dos fatores independentes foram transformadas em variáveis codificadas pela seguinte equação. Os testes de lote para otimização de THP foram realizados usando frascos de soro com volume de trabalho de 200 ml. O lodo de semeadura foi introduzido em 10% do volume de trabalho e o volume restante foi preenchido com uma mistura de substrato e água destilada. As concentrações de COD, TS, VS, nitrogênio total e fósforo total foram medidos de acordo com métodos padrões para o exame de água e esgoto. Os ácidos graxos voláteis foram analisados por um cromatógrafo líquido de alto desempenho e equipado com um detector ultravioleta em uma coluna de análise de ácido rápido de 100 mm por 7,8 mm para a fase móvel. A comunidade microbiana foi caracterizada usando a próxima geração da sequenciação. As amostras foram armazenadas antes a 4 graus Celsius para análise. O DNA genômico total foi extraído da amostra usando o kit UltraClean Soul DNA. Agora nós vamos para a parte de resultados e discussões. Nesse artigo serão analisados 4 pontos nos resultados e discussões, começando com a otimização das condições de THP, que é tratamento de hidrólise térmica, para o rendimento máximo de CH4. Lembrando que a gente está falando tudo isso nesse melhoramento de rendimento de CH4 dentro da digestão anaeróbica.
E aí a gente começa vendo o efeito de várias condições que foram analisadas, a gente pode perceber na tabela 2, de pré-tratamento na produção de CH4. E o rendimento máximo de CH4 foi de 273,2 mais ou menos 5,6 ml de CH4 por grama de DQO. Ele foi alcançado, esse rendimento, na temperatura de reação intermediária de 150 graus Celsius e o tempo de reação de 60 minutos. Os valores previstos de rendimento de CH4, quando comparados com os valores experimentais, eles mostraram uma correlação. Os resultados mostraram uma distribuição de valores experimentais que foi bem próxima a uma linha reta e houve uma correlação suficiente entre os valores, o que comprovou que a metodologia de superfície de resposta com o projeto composto central, eles podem ser aplicados de forma eficiente para a otimização da hidrólise térmica em digestão anaeróbia de lodo de esgoto. Em seguida, foram analisados os contornos tanto bidimensionais quanto tridimensionais dessa produção de CH4 e das reações para perceber se essas condições que foram aplicadas no lodo estavam otimizando a produção de CH4 ou não. E a gente percebe que quando o rendimento de CH4 ele atingiu o pico nas condições ideais, depois houve uma diminuição dessa produção, mesmo com aumentos adicionais nas condições no lodo de esgoto. Em seguida, a gente vai falar dos resultados nas alterações das características do lodo de esgoto pelo tratamento de hidrólise térmica. A gente percebe que esse tratamento ele rompeu as partículas e compostos microbianos, separando então a matéria orgânica solúvel das células. E, além disso, a proteína S e a proteína T aumentou de 43,3, mais ou menos 0,8%, para 67,1, mais ou menos 0,6%. Já as variações de aumento e diminuição no peso indicam que o aumento na fração do peso molecular 10 kDa ele indicou a quebra de grandes partículas orgânicas. Outro ponto de diminuição foi na absorção específica ultravioleta e na absorção ultravioleta do lodo de esgoto, que ela diminuiu após o tratamento de hidrólise térmica. Bem, sobre o contorno do pico do lodo de esgoto, ele foi menor depois do tratamento de THP do que antes. E sobre a fração de peso molecular, foram analisadas duas frações, houve uma diminuição depois do tratamento na fração 10 kDa. O que isso mostra? Mostrando que substâncias de alto peso molecular, como subprodutos microbianos solúveis e substâncias poliméricas extracelulares, elas foram convertidas em substâncias de baixo peso molecular, que são substâncias de matéria orgânica facilmente biodegradáveis, por meio do tratamento. Além disso, compostos orgânicos refratários, como as melanoidinas, elas não foram observadas em lodo de esgoto após o THP em condições ideais. O terceiro ponto que nós vamos analisar aqui é o desempenho do THP nas condições ideais por reatores contínuos. Aqui na figura 5, a gente consegue ver a ilustração da taxa de remoção de COD, que é a demanda química de oxigênio e o rendimento de metano de cada reator. Dois reatores, o reator 1 sem pré-tratamento e o reator 2 com esse pré-tratamento. A taxa de remoção da demanda química de oxigênio do reator 2, ela sempre foi acima de 60% para períodos de estado estacionário. E a taxa média de remoção da demanda química de oxigênio, tanto do reator 1 e do reator 2, foi do reator 1 de 40,2 mais ou menos 3,3% e 61,2 mais ou menos 1,5%, respectivamente. Bem, vale pontuar que no período anterior ao dia 67 da digestão anaeróbia, os rendimentos de metano
de R1 e R2 mostraram tendências semelhantes. Após o dia 67, foi observada uma diferença entre o rendimento de metano entre o reator 1 e o reator 2. E os resultados mostraram que o rendimento de metano do reator 2, em condições ideais, que é de 180 graus Celsius a 76 minutos, e lembrando que o reator 2 foi o que teve o pré-tratamento, foi de 1,6 vezes maior do que o do reator 1, que foi semelhante aos estudos anteriores. Quarto e último ponto analisado foi a questão das comunidades bacterianas e arqueadas nos dois reatores, 1 e 2. E a figura 6 ilustra a comunidade microbiana que existia em digestão anaeróbia desses dois reatores. E foi percebido no estudo que a comunidade bacteriana fermentativa diminuiu ligeiramente, mas não ocorreram alterações significativas. Indicou também que, apesar do aumento de ácidos graxos voláteis devido ao THP, pode ser observado na tabela 1, os ácidos graxos voláteis de R2 não se acumularam excessivamente. Além disso, percebeu-se que a comunidade de metanógenos de R2 que recebeu o tratamento consumiu continuamente esses AGVs, que são ácidos graxos voláteis, e evitou o acúmulo deles. Aqui nós temos uma imagem das árvores filogenéticas das espécies detectadas tanto em R1 quanto em R2. E os resultados eles indicaram que, devido à predominância de metanógenos, acetoclásticos e hidrogenotóxicos no reator 2 de digestão anaeróbia, que teve tratamento de THP, o rendimento nas médias de produção de metano e taxa de remoção de BQO foi maior do que os rendimentos observados no reator 1 de digestão anaeróbia, que não teve o tratamento de hidrólise térmica. As condições ideais de hidrólise foram de 180 graus e tempo de reação de 76 minutos. Moléculas como exopolissacarídeos e produtos microbianos solúveis foram hidrolisados a menores moléculas no lodo sem tratamento. Compostos de difícil degradação, como as melanoidinas, não foram gerados. Bactérias metanogênicas tiveram dominância. Assim, é concluído que o uso do pré-tratamento de hidrólise térmica em lodo de esgoto aumenta a produção de metano e a eficiência de redução de sólidos voláteis durante a digestão anaeróbia.